Bom dia, gente. Hoje é dia de reunião de briefing e eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que funciona esse processo dentro do nosso escritório. Aqui a gente está num local que eu aluguei para a gente poder fazer essa reunião com os clientes de forma presencial. Essa reunião ela é muito importante porque ela que vai ditar tudo o que a gente vai fazer ao longo do processo do projeto e saber o que os clientes querem em cada espaço. Então a gente conversa muito nessa reunião. É uma reunião bem extensa, então eu preparei algumas coisinhas para os clientes poderem já entrar nesse clima, né, de planejamento do novo espaço deles. Vamos embora? Eu já tô aqui, ó, com as coisas bem prontinhas, como vocês podem ver. Hoje eu preparei um lanchinho para os clientes que vão chegar daqui a pouco. E ali no fundo vocês conseguem ver, né, algumas amostras de revestimento, de algumas coisas que ajudam também a gente a conseguir mostrar alguns exemplos para os clientes, né, para eles poderem saber se eles gostam ou não de algum tipo de material, se eles têm algum tipo de preferência. Aqui nesse local já tem uma parede com várias amostras, então eu consigo mostrar e dar alguns exemplos para os clientes, né, sobre tudo o que a gente pode planejar em relação ao projeto deles. A gente tem aqui algumas amostras de pedra também, e eu preparei um cafezinho da manhã para eles poderem ir degustando enquanto a gente vai conversando. E aqui vai ser o local que a gente vai conversar. Já deixei tudo preparado para quando os clientes chegarem. E essa reunião, como eu falei com vocês, é uma reunião que a gente conversa muito sobre o projeto, é onde a gente vai entender o que o cliente quer nesse espaço, e eu gosto de transformar esse momento num momento acolhedor. Mesmo que seja uma reunião online, eu sempre faço, né, um pré-preparatório para esse momento. Eu gosto de conversar com os clientes para eles ficarem mais à vontade em relação a falar o que eles fazem na rotina deles, o dia a dia. Então eu faço algumas perguntas, mas é mais um bate-papo mesmo, uma conversa. Então, quando a gente tem possibilidade de fazer de forma presencial, eu sempre dou preferência. Às vezes a gente vai na casa do cliente, às vezes é um local como esse que eu alugo para a gente poder ter esse momento mais acolhedor. Então, depende muito de como é que é o projeto, se é um projeto presencial, se ele é online, mas é sempre da mesma forma, a gente trata os clientes da mesma forma, com muito carinho e muito acolhimento. Vou para vocês algumas coisas que a gente vai planejar, né, nessa reunião. Essa reunião, eu sempre falo com vocês, né, que é a reunião mais importante que a gente tem ao longo desse processo de projeto, porque é a partir dela que a gente vai conseguir conversar com nossos clientes propriamente sobre cada ambiente que a gente vai planejar e o que eles desejam e esperam também desse projeto, quanto que pretendem gastar, qual é a preferência que eles têm, por exemplo, de cores, seja na cozinha, seja de revestimentos, de marcenaria. Então é uma reunião que ela leva um bom tempo, inclusive as pessoas ficam até surpresas quando eu falo que às vezes tem reuniões que duram 4, 5 horas, porque é realmente uma reunião que a gente tem que dar um foco muito grande, a gente dá um foco muito grande no cliente, nas necessidades que eles têm, e a partir disso a gente vai conseguir fazer todo o projeto, né, toda a nossa proposta de novo layout, né, o projeto mesmo, como vocês veem, para os clientes conseguirem ver se é aquilo que eles querem mesmo. Como a gente trabalha aqui dentro, né, do escritório com uma reunião de psicobriefing, né, que é quando a gente usa essa parte da parte psicológica mesmo, né, que a gente consegue captar algumas coisas que nem sempre são da linguagem verbal do cliente, mas a gente prepara assim, né, um ambiente calmo, acolhedor, para que a gente consiga ter essa reunião de uma forma bem leve, bem fluida. Ela acaba sendo uma reunião de bate-papo, né, a gente conversa muito sobre alguns espaços, tem algumas perguntas que são mais direcionadas sim, mas eu gosto de deixar o cliente livre para eles conseguirem falar comigo, né, o que querem falar, quais são os desejos. Então, a partir desse momento, a gente consegue captar muita coisa e sai muito resultado bom. Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando, mas a gente só começa a falar do projeto nessa reunião? Não, gente, a partir do momento que vocês entram em contato comigo, a gente já pede algum panorama do que vocês querem fazer, né, de modificação, se vocês desejam, por exemplo, trocar piso, se vocês desejam trocar bancada, mas são coisas um pouquinho mais gerais. Essa reunião, ela é feita especificamente para a gente falar das minúcias do projeto, então a gente vai falar desde o detalhezinho que a gente vai ter de iluminação, se vocês gostam de luz indireta ou direta, temperatura de cor, até o macro, né? Se vocês desejam expandir um cômodo, integrar algum cômodo com outro, o que vocês pretendem fazer dentro desses espaços, se vocês trabalham home office. Então, tudo isso faz parte das perguntas e da direcionamento que a gente dá nessa reunião. Então, a reunião de briefing, ela é uma reunião exatamente para a gente conseguir captar tudo isso que o cliente às vezes nem consegue falar, expressar com palavras, mas que a gente consegue, né, com um jeitinho, com o tempo, a gente consegue captar essas coisas.
e levar tudo isso para o projeto. Afinal, quem vai morar nesse espaço, quem vai conviver nesse local, são vocês, clientes, né? Então a gente sempre faz o mais adaptado para essa família possível. E quando eu falo família, gente, é porque a gente foca muito na parte residencial aqui no escritório, mas a gente faz muitos projetos também comerciais, então a gente foca também no que a empresa quer, e tudo isso é discutido ao longo dessa reunião. E se você gosta de arquitetura, quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo, entender sobre esses processos de projeto, continue acompanhando aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar aqui o canal. E especificamente a reunião de hoje é uma reunião que a gente vai conversar sobre uma cobertura que vamos fazer. Então tem vários ambientes. Ontem foi o dia do levantamento de medidas, a gente pegou as medidas que a construtora passou e fomos conferir no local. E na reunião da semana passada a gente fez, na sexta-feira, que a gente conversou sobre um outro apartamento, um apartamento de 70 metros quadrados, de 2 quartos, que a gente tem algumas questões em relação à alvenaria estrutural. Então a gente teve que conversar com os clientes sobre as possibilidades de modificação, e a alvenaria estrutural tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? A gente não vai poder mexer em paredes, por exemplo, a gente não pode integrar ambientes, a gente não pode criar novos pontos de tomadas na parede, tem que sempre passar ou por dentro de marcenaria ou utilizar uma outra estratégia, que a gente não vai poder rasgar nenhuma parede. Então eu gosto de explicar essas coisas para os clientes também, eles saberem, né, o que vai acontecer, às vezes o porquê de alguma solução não funcionar naquele espaço. Então é uma reunião que a gente consegue alinhar muito bem as coisas.